Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Matheus Corradi, estarei apresentando o podcast de hoje da APEI, juntamente com meu parceiro aqui, Leonardo Corradi. E hoje nós estamos com o Jardel, que é especialista em Libras, né, Jardel? Isso. Seja bem-vindo, Jardel. Obrigado. E acessibilidade em eventos. Jardel, explica pra gente como que funciona essa comunicação em Libras dentro de um evento. Geralmente são cerimônias religiosas. Qual é o tipo de evento que você faz mais com esse trabalho? Bom, a demanda aqui, a gente for pensar em tal na região, demanda de língua brasileira de sinais, a gente vai estar falando de casamentos. Aí casamento a gente engloba desde os noivos, podem ser noivos surdos. Eu já fiz a experiência aqui tal, né, de 2 casamentos, nos quais os noivos eram surdos. Os 2 noivos? Tanto a noiva quanto o noivo. Aí no caso o celebrante vai celebrando e você vai traduzindo para ele. Isso, esses 2 foi interessante, foi no cartório, né, de registro civil. Então a gente tem que seguir a língua que é oficial do país. E a língua oficial do país é a língua portuguesa. Sim. Aí eu tava do lado fazendo aquela tradução simultânea. Legal. A gente vê falar assim, tá, na mídia, tradução simultânea, mas a interpretação simultânea. A tradução ela demanda tempo, porque ela requer a revisão, uma correção. Então eu fico do lado fazendo a interpretação simultaneamente. E nem sempre são os noivos, né? Às vezes é um parente. Isso. Aí os noivos te contratam para que o parente consiga entender o que está rolando. Exatamente. Quando a gente fala de acessibilidade, e principalmente de convidados, o convite deve se estender para a cerimônia. Porque muitas vezes é aquele convite físico que a gente conhece, né? Sim, sim. Vai lá, visita, né? Mineirinho, toma um café, come um pão de queijo. E esquece que aquele convidado precisa de alguma acessibilidade. Então, os noivos têm que pensar para além do convite. Ele tem que oportunizar aquele convidado a ter acesso, seja a igreja, seja o templo, seja o cartório. Para entender toda a comunicação ali. Tanto de língua brasileira de sinais, como qualquer outra limitação física ou de locomoção, ou até vezes, se for cego também, tem que ter audiodescrição. A gente tem que pensar nisso. Eu tenho experiência em BH, 2 casamentos da mesma família, no qual eles me falaram no último casamento, fiquei feliz. Eu sou intérprete oficial da família, segundo eles. Bacana, hein? Os noivos ouvintes, né, casando, mas a tia é surda. Na primeira oportunidade eu também estava casado com um surdo, e aí eu fiz a interpretação para eles. Na segunda oportunidade foi somente para a tia, também a gente também providenciou essa acessibilidade. Legal, deve ser um casamento tranquilo, né? Jardel, recentemente, ele teve a convite, né, da Secretaria de Cultura no evento da Starcine, né? Sim. Ele palestrou lá para os fazedores de cultura. Foi muito bacana, muito esclarecedor, porque são várias dúvidas, Matheus. Muita gente não conhece ainda esse universo, né, da acessibilidade, Sim. das Libras, né? E eu queria que você falasse também um pouco desse lado que é da parte dos fomentos dos projetos. Como que é essa questão que as pessoas te procuram para que você execute esse trabalho em parceria? Assim, a gente tem a felicidade de ter muito fomento dentro da área da cultura que prevê acessibilidade. Então a gente vai fazer acessibilidade, no meu caso a gente chama de acessibilidade linguística, né, com a língua brasileira de sinais. A gente vai assessorar desde a tradução, quando a gente recebe o material com antecedência, é a nossa alegria, a gente fica super feliz, a gente lê tudo, traduz, se tiver alguma saia justa ali que na hora me pegaria, eu já prevejo, já consigo. Já faz ali o acerto. A gente chama de solucionar problema de tradução, a gente já soluciona, aí na hora que fala alguma coisa que todo mundo olha para mim, como eu já traduzi, eu tô seguro, não vou ser pego fazendo alguma coisa. E aí a gente também vai viabilizar outras formas também de acessibilidade. A gente não pode pensar só na acessibilidade linguística, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, a gente também tem que pensar nesses vieses. Qual que é o melhor local para a gente posicionar? Se vai ter iluminação adequada? Porque... Você pensa até no layout do espaço. Isso, que eu tenho que ser visto. Essa aqui é a prerrogativa do intérprete. O intérprete tem que ser visto. E você chega a pedir o mapa do palco do evento? A gente pede, e junto que a gente pede não só os textos para tradução, a gente também já pede também um ponto por retorno.
Porque muitas vezes a gente fica do lado da caixa e estar do lado da caixa não é ouvir. Entendi. Aí a gente utiliza o retorno também, a questão de iluminação. Por que o intérprete tem que ser visto? Porque o surdo ou qualquer outro deficiente estiver utilizando espaço, e aí essa prerrogativa ele tem que ter acessibilidade independente do ponto que ele estiver. Porque a gente vê alguns eventos que reserva uma área. Uhum. Só que bota o cara escondido. Não adianta. Bota escondido, é meio segregador também, se a gente for pensar. Então, Uhum. o intérprete tem que ser visto de qualquer ponto que esteja acontecendo no evento. Dentro dos grandes eventos, o que a gente tem? A gente tem um estúdio. Aí a gente trabalha dentro do estúdio, é filmado, e aí o intérprete de Libras é exibido do lado do telão. Aí não tem legal. problema, porque às vezes os palcos são enormes, né? Uhum. Aí essa acessibilidade é feita dessa forma. Eu queria entender como que é feito o espaço mesmo, que é reservado para cadeirante, né, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Como que é elaborado isso? A pessoa vai te contratar. Sim. Aí você já direciona assim, ó, tem que ter X quantitativos de pessoas ali para oportunizar para essa questão. Interessante. Depende do evento. Porque tem evento que eu mensuro meu público-alvo, Uhum. seja pela idade, Sim. ou pelo tipo de música, pela classificação. Então, eu já sei ali um limite de idade. Aí, esse recorte também não é finito. Porque nesse limite de idade, quantos são surdos? Quantos são cegos? Quantos são cadeirantes? Então, dependendo do evento que você fizer, se for de bilheteria, por exemplo, Um evento aberto não tem como você saber, né? a sua amplitude é enorme. Então, você tem que estar preparado para ofertar tudo isso. Então, se a gente for pensar numa área para cadeirante, se a gente estiver falando de palco, ela não pode ser próxima do palco. Porque dependendo do nível de lesão, ele não consegue direcionar o olhar para cima. Sim. Tem que ser mais para trás, tem que ser numa altura que quem estiver à frente não tampe, que dê acesso ao palco, tem acesso fácil aos banheiros, uma entrada e saída. É interessante, nesse tipo de organização, colocar um segurança, alguma pessoa que entenda, Uhum. minimamente, para oportunizar o acesso e a saída. Aí deve ter curso de capacitação, né? Não. Geralmente os profissionais não estão preparados. Geralmente né? coloca o segurança que não sabe. Hoje está mais notório o uso do cordão girassol, Sim. que pra são identificar. deficiências ocultas, ou aquele com os quadradinhos, sabe? Desculpa, o nome não é esse, mas é o do autismo, né? Sim. Que tem as pecinhas lá de quebra-cabeça. Sim. Esse aí já identifica, você já visualmente já vê. Cadeirante não precisa nem falar, né? Visualmente é. E tem que ter consciência que muitas vezes eles não têm autonomia. Então, um acompanhante é interessante também. Ele é permitido, então, o acompanhante a ficar dentro do perímetro. Sim, para acompanhá-lo. E a gente tem que pensar nessa estrutura porque ela tem um número X de pessoas. Ela suporta um número X de peso. E tem gente que, para sair da muvuca, sobe lá, porque lá tem uma cadeirinha pro acompanhante. Aham. Lá o ângulo da foto fica melhor. Então a gente tem que pensar nisso também, porque você está oportunizando a acessibilidade, mas muitas vezes quem precisa não usufrui, porque tem um ou outro que está ali tentando e você aproveitar. estando no evento, você faz esse tipo de controle ou foge já da sua responsabilidade? Depende para quem me contratou. Entendi. Você Nível de tem essa opção contratação. também de você dar essa conferência. Sim, uma consultoria. A gente pode trabalhar com consultoria, e aí a gente tem esse olhar macro de acessibilidade para arquitetônica, Inclusive para orientar a segurança, atitudinal que você falou. e a linguística. E a gente orienta toda a equipe. Agora, se me contratou para ser intérprete, Aí é só só para ser intérprete, a gente vê os erros, a gente fica bravo, mas é quem foi contratado. Você dar estava sua contando que você faz também essa tradução assim, em outras línguas. E como que foi esse preparo para você chegar a esse nível hoje, né? Ah, não, É um aí- diferencial muito grande, né? Aí é estudo. Quanto tempo para se capacitar para Libras? Que eu imagino que deve ser difícil. É uma língua de fluência mais pesada. Então a gente está falando assim de 2 a 3 anos de estudo assim contínuo para ter uma fluência legal. Contato com o surdo, importantíssimo para você ter essa fluência, para você ver sinalizando, entender e você sinalizar e ser entendido. E você consegue sinalizar qualquer tipo de palavra? Eu fico imaginando, por exemplo, às vezes o cara fala uma gíria. Você tem que sim, improvisar, tem né? gíria.
Uma dica boa, assim, para quem quiser aprender você solta o tudo, contexto, né? a gente vai pelo contexto, mas o bom intérprete, ele tem contato com o surdo, mas não é só com um tipo de surdo. Ele tem que navegar nas gerações. Então tem que ter contato com o surdo criança, que já tá nessa vibe de internet, de TikTok. Uhum. Aí ele aprende as gírias, a variação linguística da cidade. O surdo que é adolescente, o adulto e o Então idoso. existe variação até por geração. Geração, as gerações, sinais novos vão sendo criados, mas dependendo do seu público, ele não usa aquele sinal. Então é interessante você saber o seu público também. Legal. O público mais novo. É a gíria da Libra. Tem gírias também. E Essa é tem, uma novidade, não sabia. e tem regionalismo. Tem sinal que eu uso aqui no Sudeste que não se aplica no Norte. Mesmo, é igual a língua. É igual Então, no português. Que interessante. Tem uma palavra do português que eu sei 5 sinais diferentes. Igual no português. Por região. Uhum. Dependendo da E por região. outros idiomas também, assim, vamos supor, uma expressão que ela é muito sintética ali, que na tradução ela seria mais extensa. Sim, aí são os problemas de tradução. Às vezes tem uma expressão daquela comunidade, daquele idioma, que não cabe no Brasil. Bem como o contrário. Sim, né? sim. Chover canivete é só aqui no Brasil. Se você usar essa expressão fora, você não é entendido. Uhum. Lá nos Estados Unidos é como se estivesse chovendo gatos e cachorros, tradução livre. Então você tem que saber essa cultura para você sair desses problemas de tradução. O último evento que teve língua estrangeira foi Muita Arte na Praça, que foi viabilizado pela Legislativa Cultura também. Uhum. O coral executou 3 músicas em outro idioma. E a gente recebeu a letra antes, fez o processo de tradução e fluiu. Até na própria legenda, né? Você vê que tem muita tradução que foge totalmente do contexto, né? Do filme. Quando você está assistindo, você fala, meu Deus, o que é isso, né? A questão da legenda é um estudo que deve ser feito e é interessante contratar alguém capacitado também. A gente tem 2 tipos de legendas. A gente tem aquela legenda que vai traduzir, que é a legenda tradutória, que a gente vê no cinema, que Sim, já sim. vai lá, O lettering, né? bonitinho. Mas eles costumam alterar, né? Várias Isso palavras. é por causa da quantidade de caracteres por frame. Ah, entendi. Às vezes para reduzir o número de palavras, para dar tempo do cara ler. Exatamente. Então tem Nunca todo tinha esse, pensado tem nisso. esse estudo também. Que aí, Bacana, por isso né? que pensa. Quando a gente assiste dublado, é que a gente vê essa dissonância. Pois é, mas aí dublado que muda mais ainda. Por isso que eu não gosto de filme Isso. dublado. Aí depende da dublagem. Se a dublagem tem qualidade, ela acompanha o abrir e fechar da boca do personagem. Por isso é que a escolha das palavras também é interessante. Agora, se a gente tá falando de dublagem nível novela mexicana, a gente vê que Maria a do boca... Bairro, né? Não é o Não é isso? Bichos, né? A boca para e continua falando. Exatamente. Então, assim, não teve um trato nas escolhas lexicais, Entendi. não viu a expressão da pessoa. Tratando de inclusão, a gente trabalha com a closed caption, que é a legenda para surdos e ensurdecidos. Então, ela vai para além da tradução. O ensurdecido é o cara que se tornou surdo. Ele já ouviu. Não, surdo, a gente não precisa ter preconceito, Desculpa não. a minha ignorância. Por mas- favor. Surdo não precisa ter preconceito de chamar de surdo. É que ele vai ter um déficit auditivo maior e, pela lei, ele tem que ser bilateral. Aí tem o nível de aferição de audiometria, que tem que ser acima de determinado hertz, ou o número de decibéis também, que é o calculado. E tem que ser bilateral. O deficiente auditivo, que o pessoal gosta mais de tratar como deficiente auditivo, Escuta, mas escuta pouco. pela lei ele vai ser ou surdo só de um lado, unilateral, ou a deficiência dele não vai ser tão grave, que pode ser corrigida com o uso do aparelho. Então a gente tem que trabalhar esses termos. Então dentro do ensurdecido é aquela pessoa que ouve pouco, usa o aparelho e não entende. E qual que é o legal do closed caption? Além da tradução do idioma, que as pessoas estão conversando, ele sinaliza o som ambiente. Coloca lá risos, barulho de carro. sim, buzina. já vi a legenda assim. Porque muitas vezes você tá aqui olhando para a tela e todos os personagens olham pro lado. A gente que é ouvinte, a gente sabe que houve um barulho do lado. Pra ele entender que Sim. foi uma buzina que aconteceu. É até acontecer. Aí lá faz assim, é som de carro ao fundo. Aí, é por isso que eles estão olhando pro lado. E você Isso já ajuda chegou a bastante. traduzir algum filme também, assim, vamos supor, tem um cine ao ar livre nessa situação do barulho, como seria isso? Pela lei, pelo nosso regimento, a gente tem que traduzir e interpretar todo e qualquer som audível.
Aí já imaginou como é que fica a nossa cabeça, né? É isso que eu tô tentando Inclusive pensar, uma né? buzina? Todo e qualquer É, Como é que você áudio. faz uma buzina? Como que você sinalizaria isso? Aí eu tenho que esperar o feedback da plateia para me fazer. Para eu Entendi. entender que foi audível. Então, então existe improvisação. Sim, sim. Por mais que a gente trabalhe com a tradução, se eu recebo o texto antes, o ato ali de fazer, ele é um ato tradutório e interpretativo. Vai ter a parte da tradução, Entendi. vai ter alguma Por coisa isso que que vai ter pode que variar consertar. de intérprete para intérprete, né? Porque Isso. tem a interpretação dele. Sim, não vai ter uma escolha assim certinha. Não adianta me entregar um vídeo, entregar para o outro intérprete e achar que vai sair igual, não. Não Tem vai sair igual. escolhas, seja por vivência, seja por experiência. Uhum, E faz também o que acontece ali no contexto. Essa vivência do contexto também manda muito. É interessante fazer isso. Se eu estou num evento, ouço uma buzina, mas a plateia não reagiu, não tem por que eu interpretar a buzina. Agora, se a plateia reagiu, Entendi. enquanto o surdo está na plateia, eu tenho que provocar nele essa reação também. Entendi a A gente tem diferença. que pensar nisso. Por exemplo, voltando ao coral, né? Uhum. A maestrina conversou com o coral. Eu ouvi, mas não chegou ao público. Então não tem essa necessidade. Tem que pensar nisso também. E hoje, assim, nessas leis de fomento, como que você consegue conscientizar as pessoas que o seu trabalho não é um custo extra? Que ele realmente é significativo, ele é impactante, ele é relevante para que as pessoas consigam acessar as informações. Essa pergunta é excelente, porque quando gera um custo extra, é porque não estava na planilha. Uhum. Então, se a pessoa começar a pensar no projeto com acessibilidade, no começo, não tem custo extra. Exatamente. Então, você já vai estar amparado. Só por curiosidade, 90% dos meus orçamentos são fechados assim, com prazo curtinho para entrega. É o pós, né? É como se Porque fosse. ainda não pensaram, né? Aí que pensa que é um custo extra, né? Uhum. Pensa que é um custo extra porque às vezes não tem a dimensão do público que pode alcançar, Sim. não tem a dimensão de que a inclusão é importante para a sociedade em geral. Agora, eu acredito que todo evento público, né, que seja custeado com verba pública, deve ter alguma lei que exige esse tipo de acessibilidade. Ou não, ou eu estou enganado. Dentro do nosso município tem uma lei. E Tem. todos seguem a lei? Espera-se que sim. Né? Existe porque a... faz sentido, né? O evento é público, ele tem que estar acessível a todos, né? Ainda mais sendo feito com verba pública. Isso. Acessibilidade legal, acessibilidade real tem um abismo assim, enorme. Acessibilidade legal é que está prevista em lei. Uhum. Então a gente tem que respeitar desde a Constituição até as leis inferiores, que são as áreas infraconstitucionais. A gente vai ter legislação federal, estadual, municipal. Quando você vê a inclusão sendo realizada, é a inclusão real, de fato. Então ela passou por esse abismo. E às vezes no abismo nem todas... Falta alguma coisa. Falta alguma não coisa tá igual tá no papel. para chegar no real. Então a gente vê assim que às vezes não tem o respeito à lei ou não tem o conhecimento à lei. Essa lei daqui do município ela é recente, ela é do ano de 2023. Sim. Ela trata sobre acessibilidade linguística. Ela é a Lei 5.903, salvo engano. Ela fala que todo e qualquer evento da Prefeitura de Itaúna É obrigatório a ter. é obrigatória a presença do tradutor e intérprete de Libras e audiodescrição. Às vezes, quem faz a cultura desconhece um pouquinho a legislação. Às vezes nem é má fé, não é? Uhum. É falta de conhecimento mesmo da legislação. Então, assim, até num teatro deveria ter, então, talvez? Sim, o teatro tem que ter. Muito Principalmente importante. as leis de incentivo à cultura viabilizam muito o teatro. E aí você quer formar público, um público formador, e como eu falei, você não dimensiona. Geralmente os teatros, principalmente para criança, classificação livre. Então vou pegar de 0 a... Então eu posso pegar a criança que é surda, ou não. O netinho não é surdo, mas o vô é. Aí estou proporcionando acessibilidade para ele dessa forma também. Você falou que a comunicação vai ser diferente com gerações diferentes. Também. Né? Aí você tem que fazer uma escolha ali, né? Aí sim, quando a gente conhece a comunidade, aí a gente sabe quem que é o nosso público lá embaixo. Eu tenho esse privilégio de conhecer a maioria dos surdos de Itaúna, então eu consigo adequar o vocabulário. Isso é ótimo. Eu estive junto com a Secretaria de Cultura no Arraial. E a gente teve presença de surdos.
E aí tinha um surdo lá que a Libras dele ainda não chegou no nível assim. Então eu tive que pegar todo o meu trabalho de tradução e interpretação e adaptar ele para Talvez fazer um atingir. pouquinho mais lento. Isso, fazer mais outras fácil de escolhas. entendimento. Isso, evitar o uso de gíria que eu sabia que ele não Não, sabia. então é muito importante o intérprete ter o conhecimento do Isso. público, né? Também. E me conta um fato, assim, divertido, engraçado que já aconteceu, né, nessa trajetória sua como intérprete. Peça para maior de 18 anos. Peça Meu de teatro. Deus. É uma maravilha. Eu nem imagino. É Deve uma ser. maravilha. Tem coisa que vai ser difícil de traduzir. A plateia olha pro ator e já olha para mim. Quer saber como que vai sair aqui? Como essa tradução? Como que vai É uma sair peça aqui? de comédia, pô. Aí vira. Aí a gente entra no espírito e vira isso. Tem que ter muito né? bom humor, né? Tem que levar. E você, no caso desse, você segura o riso ou você mesmo ri também? Não dou conta. Não tem Tá, como. não tem como, né? Ah, tem hora que não tem como, não. Tem hora que a gente vai junto. Teve uma peça de popularização do teatro, que é como sobreviver um buffet escasso. Não sei se tiveram a oportunidade de assistir. Ainda não. Mais de 30 anos já. O comediante, ele vai pra plateia e aí ele tá fazendo a parte que tá bêbado. Ele fala de um bêbado chato, assim. Eu auxiliei ele a descer a escada e não facilitou nada pra mim. A hora que ele viu que eu entrei na brincadeira, ele jogou o corpo dele mesmo. Não. Aí vai eu descendo com ele. Aí no meio da escada, não, como é que traduz? Eu vou cair dessa porra aqui. Aí te ensinar pra ele. No papel de tonto mesmo. Bem legal, bem divertido. A gente aproveita bastante. E o que mudou na sua visão de mundo depois que você começou a trabalhar com acessibilidade em eventos? Aí a cabeça faz assim, ó. Expande, né? Aí você vê que todo e qualquer evento pode e deve ser acessível. A gente consegue enxergar acessibilidade em tudo, consegue ver os erros em tudo. E muitas vezes a gente tem um preconceito, não na questão negativa, mas é mesmo de não percepção. Por exemplo, para muitas pessoas não passa na cabeça que um show musical seja um ambiente para surdo. Uhum. E é. Muitas acham que Realmente. uma exposição de artes não pode ter a presença de um cego, mas pode. Se fazer audiodescrição, Uhum. se for, talvez, objetos que podem ser palpáveis, também é bem interessante a gente fazer o uso desses recursos. Deixar um totem mais baixo, porque quando a gente fala em deficiência, o leque é gigante, né? A palavra inclusão, ela é um guarda-chuva, ela cabe várias coisas dentro. Se você tiver exposição de artes, por exemplo, com totens muito altos, a pessoa que tem nanismo, como é que ela vai usufruir da arte? Uhum. Então a gente tem que ter um olhar muito macro. E em todo e qualquer lugar cabe. E para essa parte de artes, para eu poder entender um pouco até melhor, Sim. existe tradução também daquilo que a pessoa está vendo e o conceito? Tem alguma forma de acessibilidade de passar esse tipo de informação Para também? quem é cego, É. sim, audiodescrição. Aí a pessoa vai estar do lado, o audiodescritor, ou numa cabine, talvez. Uhum. Porque se for um número maior, a gente Aí a pessoa tem que receber a informação tipo num fone de Isso, ouvido, né? exato. Aí você fica no microfone, a pessoa recebe no... fica na cabine, vê o que está acontecendo tudo no ambiente, e aí a pessoa com fone já percebe isso. Então vai fazer a descrição do quê? Vai fazer a descrição do cenário. Uma peça, o palco está enfeitado de tal maneira, do lado direito tem caixas de som, o baterista está lá no fundo. Faz uma autodescrição Faz. falando sobre isso do ambiente aqui, para as pessoas saberem como seria. Você falando Sim. da sua pessoa e do ambiente. Isso, a gente descreve as pessoas e os ambientes, né? Então aqui a gente descreveria que a gente está aqui numa sala, na qual o caras muito centro... bonito apresentando. Sim, Né? tem uma mesa ao centro, né? Dividindo de um lado os dois apresentadores, Sim. do outro lado o convidado, microfones postos à frente, canecas expostas sobre a mesa, lápis, papel, pastas, celular. Na televisão está passando a marca visual desse podcast. Eu, entrevistado que vos fala, cabelos grandes, estou usando uma blusa de cor cinza, sou branco, estou com um relógio aqui no braço esquerdo. Os nossos apresentadores, como mesmo já adiantou, são lindos. É o máximo, Muito educado o é o nosso máximo de convidado. informação possível, né? O máximo de informação Você marca esse possível, relógio. audiodescrição. Legal. E aí, é legal para os fazedores de cultura ter essa consciência que
às vezes vai ter que adaptar o que era antes. Às vezes a cortina vai ter que ser aberta com um pouquinho de antecedência para o audiodescritor fazer essa narração. Porque se você deixar para abrir a cortina e já começar, como é que faz essa audiodescrição brigando? Dificulta, né? E quem trabalha com audiovisual também é interessante pensar na estratégia de deixar uns segundinhos a imagem do que vai acontecer antes de sair o áudio, Pra dar um tudo, prazo pra informação chegar. pra gente não ver o que a gente vê na televisão, né? Duas pessoas estão em pé, Uhum. que Já tá, pá. tá, aí vai cortando Porque senão junto, fica senão tem que confuso. disputar com o áudio, né? Que tá E tá vem muito acontecendo. rápido, fica confuso. Essas falhas, você tem uma percepção que elas acontecem mais nessas traduções políticas, hoje você assistindo, deve ser até engraçado, né, de acompanhar, né, ou em filmes mesmo, ou eventos. Como que é a sua percepção hoje, né, como um mestre aí nessa parte? Bom, a questão da acessibilidade, a gente vai ter ela com equívocos, né? A gente não sabe o contexto, então a gente não pode ficar falando que errou tudo. Isso é complicado. Às vezes não foi ofertado para aquele tradutor, para aquele intérprete, para aquele audiodescritor, as condições necessárias de trabalho. Então, mas a gente vê muito em propaganda política, acontece bastante, e no interior. Quanto mais interior do Brasil, mais a gente consegue perceber. Às vezes é a falta de acesso ao conhecimento. A pessoa teve a predisposição de aprender, mas ela não teve a oportunidade de refinar o conhecimento que ela aprendeu. Então, Acaba errando várias aí vezes. acaba errando isso. A gente teve agora a PNAB de 2024. Ela foi importantíssima, principalmente para o audiovisual. Mas na hora de captar os intérpretes, talvez não tiveram sucesso. Uhum. E muitos vídeos tiveram que ser refeitos. Nossa. Isso é dessa mentoria, assim, de ensinar as pessoas a fazer esse tipo de trabalho? Sim, a gente faz o caminho completo. Do começo da produção à pós-produção. A gente vai sinalizando. Legal. Porque às vezes você faz um produto tão bacana, você faz um documentário tão legal e a visibilidade dele não é ele em si. É uma escolha equivocada que teve ali, aí teve que refazer todo o trabalho, infelizmente. E como que você lida assim com essas situações de preconceito? Quando você chega num evento, o pessoal fala, o que você está fazendo aqui? Isso daí é uma coisa que talvez não é tão significante. A banda que né, que tá ali, que é o principal. Só Isso que é eles complicado. esquecem, né, que as pessoas que estão ali, que estão vendo o seu trabalho, né, a significância disso. Como conscientizar? Isso. Bom, primeira coisa, se eu estou participando desde o começo, eu vou sugerir do intérprete ficar na sala sendo filmado. Que é exibe no telão, que a gente sabe que alguns artistas não gostam de dividir palco com a gente. Uhum. Aí Deve ter alguns eventos que botam um telão só pro intérprete também, imagina. coloca junto do telão. Divide a tela, né? Às vezes o cantor fica em cima, o intérprete fica embaixo, aí acompanha legal. Ou Entendi. coloca do ladinho também. Uhum. Então minha primeira sugestão é essa. Porque tem cantor que não gosta, tem corpo de bailarino que fala que vai ocupar o espaço. Bom, não participei desde o começo. Aí eu chego lá, mas precisa, tem público. Aí a gente faz a conscientização. Não só precisa, como é lei, a gente tem que respeitar, tem que ter empatia. Olha aqui quantas pessoas. Principalmente evento aberto, não tem como você Não saber. tem como eu descer e sair perguntando quem é. Você conhece o surdo da cidade? Conheço. Ah, então você sabe, você tá. O evento é público, pode vir gente de outra cidade. Então a gente tem que levar essa Não, e às vezes tem acessibilidade. milhares de pessoas lá. Sim, e não tem como a gente saber. Eu sou o primeiro a comprar a briga. Imagino. Vejo qualquer discriminação, eu sou o primeiro a comprar a briga. E Jardel, como que você começou a trabalhar com isso? Como que você tomou essa decisão? Você viu alguém trabalhando, achou interessante? Falou assim, nossa, gostei. Isso, eu estava no 8º período de pedagogia, eu sou professor de formação também. Ah, legal. E apareceu na grade a disciplina de Libras. Eu era professor de xadrez na época, ensinava xadrez escolar. E já estava com a cabeça de como que eu vou continuar
lecionando e com a paixão que era o xadrez. Eu tenho a medalha de xadrez. Aí, na ó, casa. isso é bom. E eu já não sei jogar xadrez. Não, Mas joguei no Ana Só Sintra. dama. No Ana Sintra. minha base foi na Ana Cinta. É, E a gente aprendia lá. sim, eu aprendi lá. E aí deu esse desejo de devolver isso, que foi legal, aprendi, assim, desenvolveu habilidades matemáticas surpreendentes. Eu queria trazer isso de volta para a educação. Eu já estava focado nisso, na época eu fazia estágio já na prefeitura, tive a oportunidade de lecionar para os meninos e o projeto desenvolveu bem legal. Aí chega a Libras, que eu achei muito bonito, muito interessante. Conversei com o professor meu e falou assim, é o futuro. O mercado está escasso, tem pouco profissional. E eu não conheço outro intérprete. Eu também não conheço. Aí Exatamente. eu falei, doutor, eu vou abraçar. Aí eu abracei, terminei a pedagogia, fiz a especialização em tradução e interpretação, fiz meu bacharelado em letras libras pela Federal de Santa Catarina, e agora, o ano que vem, se Deus quiser, terminando meu mestrado em educação, que eu também estou dissertando sobre isso, sobre a qualidade do intérprete dentro da área educacional. Legal. E que tipo E de que ano? deficiência? Que ano isso? Nossa, que Tem um ano tempo. foi que eu formei? Dezembro de 2010 comecei a estudar. 2010. Então, Não, né? dezembro eu formei, né? Foi um semestre, eu conheci a Libras em agosto de 2010. Aí você começou a estudar mais a fundo. Isso, aí eu venho estudando até hoje. É, Então, não para, né, Jardel? Não para, as demandas são grandes e a gente tem que mostrar que a gente tem que ampliar esse leque de acessibilidade, inclusão e também demandas. Tem uma demanda que vocês nunca me viram fazer, são poucas pessoas que já me viram fazer. Que a gente fala muito, eu enquanto intérprete, ouvi o português e sinalizar em Libras. Agora a demanda contrária, eu ver um surdo sinalizando e transformar isso em português É mais difícil. é mais difícil. Aí esse é que a gente se pega estudando até hoje, para entregar o melhor possível. E cita um caso desse. Tinha uma professora Mas não nossa... um artista, né? Um artista surdo se apresentando. Né? Sim, tem vários atores surdos, excelentes, por sinal. A gente pode fazer essa interpretação da peça. E nesse caso, é legal, a gente tem que reconhecer nosso espaço. A hora que é para o intérprete ser visto, o intérprete tem que ser visto. A hora que é a vez do artista, o artista tem que ser visto. A gente senta na plateia com o microfone e só faz a tradução. Quem tem que ser visto é o artista. Isso é interessante. Inclusive, o Jardel também, né? Ele participou junto com o Magic Truck, né? Sim. E fez as traduções Marcelo. também, junto com o Marcelo aí, das mágicas. Foi muito bacana, né? As crianças, assim, divertiram muito, algo, assim, totalmente inusitado. E me conta, assim, um pouquinho desse papel também da tradução, juntamente com uma coisa inusitada, que é fazer uma fazer mágica, né? mágica. Você aprendeu a fazer mágica? Excelente pergunta. Ótima. Não dá pra saber nada. Nada. Tanto pela destreza do Marcelo, quanto meu comprometimento. Eu tô ali para receber a informação em português e entregar em língua brasileira de sinais. Se eu percebo a mágica, minha tradução vai sair falha. Então, eu não sei nada que tá acontecendo ali. Tanto pelas habilidades, ele é incrível, mas também por essa dedicação, esse compromisso que a gente tem. Às vezes, você possa interpretar um debate, por exemplo, aí sai de lá, e aí, o que você achou do debate? Não sei. Eu estava preocupado em fazer a interpretação. A informação, A informação. Não sei se um saiu melhor que o outro. Você não digeriu mesmo o conteúdo. Não. Você só repassou. A gente só repassa isso. E falando em debate, aconteceu alguma coisa assim jurídica de você ter que, sei lá, tá dentro de um fórum e fazer uma tradução? Já teve isso? Não podia, porque eu conhecia a causa envolvida. Aí eu fui desqualificado. Mas existe isso? Existe, principalmente na área de justiça do trabalho. Oh, Infelizmente. Na justiça do trabalho, Interessante. os deficientes em geral, ainda o patrão acha que eles detêm menos direitos. Infelizmente. Aí a juíza falou assim, vocês se conhecem? Sim. Não, então vou ter que delegar outro intérprete. Mas isso acontece bem, com bastante frequência. Infelizmente, acontece. Porque se a gente for parar para pensar, tem que ter algum advogado também que tem um conhecimento de intérprete de Libras. Sim. Porque como é que ele vai, se ele pega um cliente, né, que é surdo, né, que é mudo, como
dessa tratativa, né? Esse é o futuro da nossa profissão. Ela ser separada por áreas, né? Hoje a gente Especialista encontra em área jurídica, isso, evento, Evento. ou Oi. até por gerações, né? Criança, idoso. isso, vai pegando. Hoje a gente tem muito intérprete generalista, mas aí a gente tem que ter também a responsabilidade. Se você me chamar para um contexto de física quântica, eu não vou. Eu não sei nada de Muito física complexo, quântica, não vou. Muito complexo. Área da saúde, Dá pra fazer. consulta, qual especialidade? Ah, não, clínico geral. Ah, Uhum. não, é uma pré-operatório de um neurocirurgião. Não, não vou. A gente tem que ter O esse. texto importa muito. Importa bastante, que eu não vou conseguir entregar. E você acha que Pensar essa isso. profissão ela fica um pouco ameaçada com essa novidade da inteligência artificial ou tem algo que é Excelente muito pergunta. humano? Muito humano. Teve um TCC que analisou isso quando eu estava formando no Letras Libras. Um amigo nosso analisou. Ainda não tinha inteligência artificial como tem hoje. Era aqueles tradutores automáticos. Sim, sim. Já deve ter reparado. Já. O mais famoso é o Hugo, aquele que usa um óculosinho e tudo. Uhum. Que erra muito, né? Inclusive. Erra muito e a questão da expressão facial, ele não entrega. Então, assim, eu participei da pesquisa enquanto intérprete respondendo a pesquisa, né, para gerar dados para esse amigo nosso. E aí uma das perguntas desse era essa: qual que você sente mais emoção? Então a gente via um avatar fazendo, sinalizando, e a gente via o próprio intérprete. Então, sim, fica muito aquém. É um recurso que eu posso usar. Chegou um surdo, você não sabe Libras. Eu vou usar esse recurso aqui agora. É o que eu tenho. Mas já fica de aprendizado. Fiz um evento, tive um público surdo. Não posso ficar refém do avatar. Então no próximo a gente já pensa. Mas você vê como interessante uma ferramenta que pode ser utilizada. Sim, a gente vê nos portais do governo, tudo. O próprio governo federal já lançou o próprio dele, que é o Velibras. Uhum. É ele que fica em toda a página do governo oficial, seja da prefeitura, do estado ou da federação mesmo. É uma ferramenta que pode ser usada. Mas depende do. Ela não ser pode, né, substituir o ser humano. substituir o ser humano. É um recurso ali de acessibilidade. Ele não é o recurso de acessibilidade, ele é um. A gente tem que pensar nisso também. Porque a gente já viu, assim, eu acho que o mais corriqueiro é propaganda política. O Sim. pessoal coloca o avatarzinho lá. Sempre vê. Sempre vê. E ele tem um número muito reduzido de verbetes. Ele opta muitas vezes por sinalizar letra por letra. Mas é porque o tempo é reduzido e os caras falam rápido, né? Também, e ele Então também ainda ele não. tem que pegar só a essência ali. Não, mas como ele foi produzido até em polos, né? Por exemplo, assim, se ele foi produzido pela Universidade Federal de algum lugar, eu vou utilizar o conhecimento vocabulário daquela região. Igual eu falei, vocês têm regionalismo. Quando a gente traz para outro contexto, Aí a pessoa não entende. não entende. Nome de cidade, ele Usa não um vai dialeto saber. diferente. Ele não vai saber todos os nomes de cidade. E quando a pessoa é gaga? A gente aperta normalmente. Mas é engraçado. Você repete isso. A gente- Mas não, a gente como aperta aí é uma repetição? Como Não, você eu fragmenta essa espero ela tradução? terminar o discurso dela, Ah. eu entendo e oferto aquilo ali. Hum. A gente não Sem pode. gaguejar, ele não precisa gaguejar. Não, mas eu falo assim, sinalizar que aquilo tem uma deficiência na fala. Ah, não, sim, a gente sinaliza isso, vou esperar terminar de falar e depois eu te entrego o contexto inteiro. Isso a gente faz, tem que evidenciar isso. E que tipos de deficiência assim, que mais desafiam a estrutura de um evento hoje, na sua visão? Hoje vai ser acessibilidade comunicacional, vai ser a língua de sinais. E eu acho também a cegueira. Eu acho que a cegueira deve ser o mais difícil, porque você tem que passar informação via áudio e tem o áudio do evento, né? Isso, você tem Ao que mesmo tempo. descrever para além do áudio. Você tem que dar informação para ele além Escutando com daquilo, áudio, né? além daquilo que está ouvindo. Tem isso também. Porque a estrutura do evento, arquitetonicamente, ela é pensada para ter acessibilidade. Uhum, Assim a gente espera. sim. Então, rampas, né? Um banheiro acessível, isso é interessante. E a arquitetura também, ela é pensada não só para quem é cadeirante. A gente pode ser acometido de mobilidade reduzida. Sim, aí entra os corrimões. Isso, né? Ela pode ser temporária ou permanente, né? Deus livre guarde eu sair aqui agora e quebro o pé,
eu vou ter uma limitação na minha locomoção, Sim. 1 mês, 2 meses. Uhum. Então eu vou fazer o uso do corrimão, da rampa, talvez a cadeira de roda. Antiderrapante, que eles chamam de Tudo. derrapante. Então, assim, a gente não tá pensando só naquela pessoa. Então, arquitetonicamente, eu acho que tá legal. Os eventos que a gente, Geralmente atende bem. Os Atende locais bem. estão preparados. Estão é o que você vê na preparados. maioria deles. a maioria deles. Que eu imagino que é a parte mais fácil de fazer, né? Eu acho que é fácil de fazer, mas mais evoluída. É, Eu acho que aquela questão que eu falei mais da considerada. acessibilidade legal e real, eu acho que a que mais aproxima é a acessibilidade arquitetônica. Uhum. A que mais aproxima. Aí depois, né, a gente tem que conversar com o pessoal da decoração, né? Porque a entrada vai ser aqui nessa escada. Você não sabe se tem convidado cadeirante, então você não pode fechar aqui com uma parede Posicionamento verde. de um vaso, É, né, de algum objeto, né? Isso, então a gente tem que pensar maior. Então, assim, passando essa questão de acessibilidade arquitetônica, que eu acho que está bem, bem interessante, o problema seria mesmo com acessibilidade comunicacional. Ah, mas a gente contratou intérprete de Libras. Contratou. Onde está o intérprete de Libras? Lá no palco. Como é que o surdo vai comprar uma cerveja? Como é que o surdo vai saber onde que é o banheiro? Então a gente tem que pensar nisso. Porque até a comunicação de preço, quando você está dentro de um evento, ela é totalmente visual, Também. né? Se eu não me engano, né? Então, assim, Pelo som. não tem muito, assim, o pessoal fala, a gente vai lá na barraca tal e compra uma cerveja por tanto. Isso. Temos, assim, mais em rodeio, né, acontece isso, mas os eventos em geral, Então acho que visual, tem que né? pensar muito nisso. E não só pensando, assim, nessa questão de ofertar acessibilidade minimamente. A gente pode ampliar. Se a gente estiver falando de evento privado também, dá para ser acessível. Buffet, por exemplo, ou o próprio bar de drinks. Deixar lá visível o coquetel, o ingrediente que vai. Será que o pessoal usa braille nesses casos? Seria extremamente interessante. Eu Que nunca ali reparei, ele vai, vou reparar. um cardápio em braille. Eu já Excelente. vi um livro que ensina receita em braille. Aí, ó, Olha que bacana. isso é cara. bom. Agora imagina, você tem lá um bar de drinks. Vai ser o material dele, ele vai levar para todo evento e quando for necessário ele Ou ele usa. pode até ter guardado ali. Sim. E usa Precisou. mediante necessidade. Então, por isso que essa Sim. consultoria sua é importante, né, para os fazedores de cultura, Sim. né, pessoal que mexe com eventos, os próprios associados da APEI, Sim. né, a conscientizar dentro do mecanismo, né, que atua, a incluir acessibilidade no seu ramo de prestação de serviço, né? Você pode gerar um QR Code, aí chega lá o surdo, escaneia, te caminha para a página que tem o vídeo explicando o que é aquele produto, o que é aquela bebida. Então, assim, Interessante. quando retomando a pergunta que você falou de custo extra, Sim. é porque não planejou. Porque se planejar não vira custo extra, vira investimento. Um cardápio em braille é investimento, um QR Code é investimento. Jardel, e pode para a pensar gente nisso. finalizar, eu queria que você pensasse em como que você pudesse dar uma dica, né, para implementar mesmo assim, uma mudança obrigatória em todos os eventos, né, deixar uma mensagem para o nosso público, né, os fazedores de cultura, Sim. né, e falar também para conhecer mais o seu trabalho, que é muito importante, muito significante. Bom, mensagem, primeiramente, empatia. Eu acho que parte daí. Se ser empático com o próximo, a gente pode alavancar muito bem essa área da inclusão, da acessibilidade. Lembrando que não é só deficiência. Quando a gente fala de inclusão, de acessibilidade, a gente está falando de minoria linguística, a minoria comunitária, a questão do gênero, tudo isso é importante. Um ponto que a gente não pegou, mas eu quero pegar aqui rapidinho, de acessibilidade atitudinal. Talvez fazer o nome do uso social da pessoa, você já está incluindo ela vai se sentir representada. A gente tem que pensar nisso também. Para os nossos fazedores de cultura, vamos conversar, vamos pensar essa acessibilidade pré-projeto. Essa é a dica. Essa é a dica. Se você pensar na acessibilidade pré-projeto, Não vai ser um custo extra. não vai ser custo extra. Exatamente. Você não vai ter surpresa, você vai ter amparado a todo lado e você pode afirmar categoricamente que seu evento é acessível, independentemente do público que E fica tiver tranquilo que vai atender a legislação também. atendendo a legislação, você vai gerar mais público no próximo evento,
Exato. Porque o surdo fala com outro surdo, o cego vai falar com outro cego, o cadeirante vai falar, não, fui super tranquilo, né? Tinha o banheiro adaptado, fiz o uso, tava limpinho, tava ótimo. Vamos ano que vem, e aí você tá... É um investimento. Sim. Tem um Concordo. retorno bem legal, bem interessante. Jardel, eu quero te agradecer pela presença, né? O conhecimento, essa troca de conhecimento foi muito significante para a gente, né? Para os fazedores de cultura, né? Para as pessoas que querem trabalhar com essas leis de fomento, né? E eu queria que deixasse também as suas redes sociais aí para o pessoal conhecer também o seu trabalho. Ah, sim. Não, eu agradeço o convite. Já estamos aí na parceria já tem um tempo, né? Sim, Isso é bom. Espero que a gente continue com certeza. trabalhar junto aí. O pessoal conhecer meu trabalho, pode acessar lá o Instagram, Jardel, J.A. Santos. Lá é um portfólio que eu mantenho. Por lá também tem contato direto comigo. E a gente pode pensar nessas acessibilidades. E quem sabe no próximo a gente coloca a janelinha de intérprete, É uma boa. né? Boa dica. Já vamos direcionar para isso, hein, gente? Marca a produção. Já fica a dica aí, hein? Obrigado, Tá Jardel. bom? Obrigado. Até mais.